Boa noite, pessoal. Hoje, dia 19/5/2023, vamos iniciar aí nossa aula de número 2, gestão de fluxo de caixa, auxiliar de fluxo de caixa. Tá? Então, vamos iniciar mais uma aula. Nós iniciamos, né, na aula anterior, fizemos aqui uma breve introdução do tema fluxo de caixa. E hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre como fazer esse fluxo de caixa, como lançar esse fluxo de caixa na prática. Eu vou estar apresentando para vocês aqui uma planilha, né, essa planilha eu consigo mostrar, né, para vocês aqui como que é feito esses lançamentos. É lógico que isso pode variar de empresa para empresa, né, esses lançamentos. Essas planilhas podem ser diferentes. Nas empresas, maioria, existe um sistema que faz isso automático a partir do momento que ele reconhece ali um código de barra de um determinado produto que entra ou que sai, ele já vai gerando essas informações automáticas. Mas, né, como analisar essas informações? Então, nós vamos aprender a analisar essas informações e caso necessário for fazer esses lançamentos manual, a gente consegue fazer isso também, é uma planilha do Excel. As empresas menores que estão aí começando, estão entrando no mercado agora, fazem isso em planilhas no Excel. Né? Pessoas também, física, pode fazer isso. Né? Vocês podem fazer uma planilha no Excel para vocês controlar as finanças de vocês. Inclusive eu tenho uma planilha aqui, eu até mandei ela para Priscila. Priscila, você conseguiu dar uma olhada nela, Priscila, naquela planilha? Depois eu vou estar apresentando essa planilha para vocês. Eu mandei ela para Priscila. Depois eu vou mandar para vocês também. Eu vou deixar disponível para vocês, caso vocês queiram utilizar essa planilha para fazer o fluxo de caixa de vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Hoje é sexta-feira, pessoal. Vamos que vamos. Sexta-feira, né? Feriadão ontem. O pessoal descansou bastante. Hoje, sexta-feira, amanhã, né? Estamos de folga novamente. Então vamos animar, pessoal. Vamos animar para que nós possamos aqui participar bastante da nossa aula de hoje. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, turma. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse fluxo de caixa na prática, como que funciona esse negócio. Nós já vimos aqui, eu passei para vocês na aula de ontem, né? Inclusive, quem não pôde participar com a gente ontem, a aula já está disponível lá no Classroom. Depois vocês entram lá e assistam a aula lá que ficou gravada e está disponível no YouTube também, tá? Então vocês entrem e assista a nossa aula. É muito importante porque é uma continuidade. Então, se você perde a aula de ontem, aí hoje você fica sem entender o que a gente está falando. Então, é importante, né, que vocês acompanhem as aulas diariamente. Então, nós falamos das vantagens de se ter, né, um fluxo de caixa. E aí, nós falamos aqui de várias vantagens. Mas na prática, como que funciona isso? Agora que já conhecemos o que é um fluxo de caixa, vamos ver o seu funcionamento na prática. Para tanto, vamos utilizar a planilha abaixo. Na primeira coluna, apresentamos os itens que representam as entradas e saídas de recursos na empresa. Nas colunas seguintes, apresentamos a movimentação efetuada em 5 dias. Notem que existe duas colunas para cada dia, uma para os valores previstos e outras para os realizados. A segunda coluna refere-se aos valores realizados no dia. Somente será concluída no final de cada dia transcorrido. Bom, então nós temos aqui uma planilha de fluxo de caixa, né? Vou apresentar para vocês. Bom, pessoal, do curso de gestão financeira,
Essa é a planilha de fluxo de caixa. Planilha de fluxo de caixa, esse é o pessoal do curso de gestão financeira. Vocês vão se dar muito bem nos próximos dias. Só faltou dar 3 beijinhos na planilha, né? Brincadeira, gente. Mas é muito interessante, tá? Brincadeira à parte. Mas vocês vão conhecer essa planilha, né? Aqui nós temos 2 colunas para cada dia, tá? Na nossa planilha de pessoa física, podemos colocar assim? Podemos. Podemos lançar só fazer um cálculo mais ou menos base do que eu gastei no mês? Também pode, né? Vocês decidem como vocês querem fazer. Agora, para a empresa é necessário, né? Porque a empresa ela tem muitas contas a pagar. Não é o meu caso, talvez seja o caso de alguns. Eu não gosto de conta, gente, eu não faço conta. Contas a pagar aqui em casa é só a energia e água. Energia, água e internet, né? Que são contas que chegam e eu tenho que pagar, mas caso contrário não tem. Então nós temos aqui, né? Na primeira coluna nós temos a entrada. Então nós temos a entrada aqui. E aí o que acontece? Aí ele vai, né? Dando aqui as informações do dia 1º, do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5. Então eu tenho aqui as informações até o dia 5. Se nós, né, fôssemos uma empresa, digamos que essa planilha teria que ir até o dia 31, ou até o dia 30, ou até o dia 28. Depende aí, né, da quantidade de dias que tem dentro do mês. Mas ela é uma planilha, né, de um mês fechado, entende? Seja de 28, seja de 30 ou de 31. E nós temos, né, tudo que será realizado ao longo desses 30 dias, ou ao longo dos 60 dias, ou ao longo do trimestre, ou ao longo do ano. Então eu tenho aqui, geralmente quando a gente vai criar essas planilhas lá no Excel, né, a gente pode criar isso lá no Excel. As empresas têm um sistema, mas nós podemos fazer isso no Excel também. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Então, pessoal, nós podemos criar essa planilha lá no Excel, não é difícil. O Excel é uma mãe, tá? Quem já estudou comigo aí um pouco de informática, né, eu pude passar muitas informações importantes do Excel, né? O Excel é uma mãe, e o Excel ele faz as contas para nós. Então, ele faz contas de autossoma, então ele vai somar a quantidade aqui de gastos mensais, a quantidade de gastos diários, a quantidade de gastos semanais. Então ele lança tudo, ele calcula tudo automático para a gente. É só a gente ir lá no Excel colocar uma pequena fórmula e eu vou ensinar isso para vocês nas próximas aulas. A gente vai fazer uma planilha dessa aqui, né, aqui na prática. Então a gente vai tirar um dia de aula, né, e nessa aula eu vou estar passando para vocês todas as informações para vocês fazerem uma planilha de fluxo de caixa. Então as somas, como vocês devem lançar os cálculos, tudo. Então a gente vai tirar uma aula prática para estar passando essas informações para vocês. Então é importante aí que vocês não percam as próximas aulas, porque pode ser que você perca um dia, né, que eu vou estar passando como fazer essa planilha no Excel e você vai perder a oportunidade de aprender. Bom, aqui nós temos uma planilha pronta, então eu vou passar para vocês as informações, como que funciona essa planilha. Bom, aqui nós temos, né, pro dia 1º. Vamos aqui analisar o dia 1º, essas duas primeiras colunas, aqui no caso o previsto e o realizado, certo? Então nós temos aqui uma previsão, né? O que seria essa previsão? Bom, a minha empresa, eu conheço o ritmo da minha empresa. Então, com base em quê? Com base no ano anterior. Quanto que eu vendi no ano anterior? É lógico que pode dar diferença? Pode oscilar para mais ou para menos. Mas eu posso usar como base o ano anterior. Então, o mês de janeiro eu vendi quanto? Quanto eu vendi no dia 1º de janeiro de 2022? Então eu vendi 10 mil. Então eu posso fazer uma projeção
para janeiro de 2023 que eu vou vender 10 mil. Então eu estou fazendo uma base de vendas para janeiro de 2023 com referência, né, a janeiro de 2022. Então eu pego um mês de um ano e referencio o ano seguinte. E eu posso também, né, fazer uma previsão do mês anterior. Quanto eu vendi no mês de janeiro? Ah, eu vendi 10 mil. Bom, então vamos trabalhar para vender 10 mil no mês de fevereiro. Então eu posso fazer essa projeção ou essa previsão. Então, se nós vendemos 15 mil no mês de março, nós podemos vender 10 mil no mês de 16 mil no mês de maio, no mês de março, abril, no mês de abril, né? Então, eu posso fazer essa previsão de um mês anterior. Então, é por isso que a gente fala aqui, o previsto, vendas à vista, 1.800. Por que que ele me deu essa previsão? Com base no mês anterior. Quanto ele vendeu no dia 1º do mês anterior? 1.800. Então, ele já analisou, vou vender 1.800 no mês, no dia 1º do mês seguinte. Então, é uma previsão. Eu posso fazer essa previsão com base no mês ou com base no dia anterior. Ou com base no ano anterior também, certo? Então, a gente pode fazer esses cálculos sempre se baseando nos fatos anteriores. Seja dia, mês, semana, ano, né? Certo? E aí nós temos aqui uma previsão de vendas, né, de 1.800, mas nós realizamos aqui 1.700. Aí nós temos aqui duplicatas a receber, 510. Realizado, 480. Bom, nós tínhamos 510 para receber. Nós só recebemos 480. Nós cumprimos com a meta. Nós tínhamos 1.800 para vender. Nós vendemos 1.700. Nós cumprimos a meta? O que vocês acham? Não. Não cumprimos. Mas como que nós sabemos que não cumprimos? Porque nós temos um fluxo de caixa para nos contar. Se eu não tivesse o fluxo de caixa para me contar, para me passar essa informação, para me orientar, como eu saberia disso? Eu não saberia. Eu ficaria vivendo a esmo, né? Vivendo no meio do mar sem saber para onde eu estava indo. Entende? Quando a gente não tem essa orientação de como a gente vai gastar, como a gente vai investir, como a gente vai fazer nos próximos dias, o que a gente vai fazer nos próximos dias do nosso capital. Então, a empresa precisa se orientar. Nós somos diferentes, pessoas físicas? Não, não somos diferentes. A gente precisa de orientação. A gente precisa fazer anotações, porque senão você paga juros, né? Juros altos aí para bancos, né? De cartão de crédito, de financiamento, paga juros no talão de energia, paga juros no talão de água e vai acumulando. E se uma hora você for calcular o tanto que você está pagando só de juros, você vai assustar, tá? Dava para você comprar talvez a carne para passar um mês aí. Então você vai assustar. E isso é igual ferrugem, né? Eu costumo dizer que essa falta de direção financeira é igual uma ferrugem na vida de uma pessoa. A ferrugem ela vai comendo ali devagarzinho, né? Você tem lá uma janela lá na sua casa e você não vê a ferrugem estragar a janela, mas quando você percebe já tem um buraco enorme. Portão, meu Deus do céu. Ainda mais quem tem cachorro, né? O portão não aguenta. A gente parece que a gente fica assim, o tempo vai passando e de repente você olha, tem um buraco no portão que dá quase que para passar o cachorro pro outro lado. E você não percebe, você não vê isso acontecer, isso vai acontecendo lentamente. Mas quando você vê, tá lá o buraco. E aí você tem que mandar consertar. Nossa vida financeira não é diferente, tem coisas que vai nos comendo por uma perna. Porque a gente não tem anotações, a gente não tem isso anotado para a gente poder perceber esses pequenas ferrugem que vai nos comendo, que vai comendo o nosso dinheiro. É 50 centavos, é R$1, R$2, R$3, R$4, R$5.
10 centavos, 15 centavos, e a gente nem percebe, né? Mas se em um determinado momento você para e começa a fazer conta, aí você assusta e fala, puxa, eu já perdi muito dinheiro de 2 em 2, de 3 em 3, de 50 centavos em 50 centavos. Nós brasileiros não levamos muito em consideração os centavos, né? 50 centavos. Tem uns amigos aqui que de vez em quando eu visito a casa deles e aí eu vejo assim no chão os meninos brincando com as moedas de 25 centavos, 10 centavos, 15 de 5 centavos. Até R$ 1 tinha moeda lá e eles brincando, jogando aquilo para um lado, para o outro. E eu fiquei observando aquilo e falando, meu Deus, que loucura é essa? É dinheiro. Então, dos brasileiros, eles não se preocupam muito com isso, né? Não tem o hábito de valorizar as moedas. E aí tem gente aí que tem um cofrinho, né? E toda moedinha ele joga no cofrinho e de repente ele tem lá R$ 800, R$ 1.000. Quem aqui que já teve cofrinho e juntou R$ 1.000, R$ 600? Alguém de vocês já teve essa experiência? Ninguém teve? Aqui eu conheço várias pessoas que teve essa experiência. A minha cunhada mesmo, ela juntou R$ 1.300 de moedinha. Priscila, pode falar. Eu já tive, professor, só que eu só consegui juntar 350. Mas R$ 350 é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Pra mim, que tava juntando de moeda em moeda, eu achei muito. Eu também. Ó, o Kaique, é o Kaique, é Kaique mesmo, né? É o Nicolas. Nicolas. Eu confundi Kaique com Nicolas. O Nicolas tá lá gritando lá atrás. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro, gente. R$ 300 é muito dinheiro, né? Se você pensar, R$ 300 é muito dinheiro. Agora pense, né? Moedas que muita gente não dá valor. Simplesmente, né? Vai encostando, vai jogando fora, não valoriza. Tem muita gente que não valoriza moeda. Isso é uma ferrugem na vida financeira de vocês, né? Que se você não está valorizando essas moedinhas, né? Porque tudo é dinheiro. Eu tenho um costume, quando eu chego em casa, eu pego essas moedas e guardo. Eu vou guardando, guardando, aí eu junto, dá R$ 5. Tá, vou lá e compro alguma coisa no valor de R$ 5 e duas moedas. Né, um arroz inteiro ali, um arroz inteiro, um feijão, né, compro alguma coisa e já, ó, tem R$ 5 de moeda, toma aqui. Então, não junto muito, né, não junto muito, porque a gente sabe que faz falta no comércio, a gente vai juntar moeda em casa, o comerciante vai passar apertado. Mas tem muito valor, as moedinhas têm muito valor, né? Aquelas compras que você faz que sempre fica 5 centavos para trás, 10 centavos para trás, 15 centavos que fica para trás, aquilo ali faz toda a diferença ao longo de alguns anos, tá? A gente não percebe ao longo de dias. Por ser um valor pequeno, parece que não encaixa muito na nossa mente, mas se você pegar R$ 1, né? R$ 1 por dia em 5 anos. 5 anos vai dar. Ixi, vai dar muitos dias, né? Vai dar 60 meses. 60 meses vezes 30, vamos jogar 30, né? 3 vezes 6, 18. 1.800 dias. Quer dizer, R$ 1 por dia em 5 anos dá R$ 1.800. Aí eu te falo assim, é pouco ou é muito? É muito dinheiro. R$ 1.800 é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro. Fala, Priscila. Hein, professor, eu me recordando aqui, quando eu fui trocar as moedas aqui na minha cidade, foi justamente um tempo que o pessoal estava precisando de moedas e ele estava pagando 10% para poder trocar no comércio deles. Olha Ainda só. lucrei. Ainda ganhou 10% em cima das moedas. Ainda ganhou R$ 35 a mais. Sim. Parabéns, muito bom.
Então, pessoal, é dessa forma. Então, quando a gente fala de economizar, né, de valorizar o nosso salário, o nosso dinheiro, os americanos, eles valorizam mais o dinheiro deles. Se você viajar para os Estados Unidos, só um exemplo, você comprar alguma mercadoria lá e ficar, digamos, 10 centavos para trás, o comerciante lá não fica com os 10 centavos. Ele dá os 10 centavos para você, e se você falar que não quer, é uma afronta para eles. Porque lá eles valorizam 5 centavos, 10 centavos, eles valorizam e muito. Então os americanos têm esse costume de valorizar o dinheiro. Nós brasileiros não temos. Né? A gente despreza R$ 1, a gente despreza R$ 2, né? Agora é a nota de R$ 2 está sendo desprezada. Muita gente não dá valor. Joga lá para um canto, dá para a criança comprar balinha todo dia. Então, assim, não valorizam. Só que isso aí, ao longo de muitos anos, faz uma diferença enorme na sua vida. E como saber, né, se está fazendo diferença ou não? Através de anotações, através de você ter um fluxo de caixa, nem através de você anotar. Porque quando você faz anotações, você começa a fazer cálculos, você começa a observar, e aí você consegue identificar, você consegue ver. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. É só através dos cálculos, é só através de uma planilha que você consegue mensurar, né, o tamanho, né, dos prejuízos que você tem ao longo da sua vida, com algumas besteiras desnecessárias. Bom, e aí nós temos aqui, vamos continuar analisando a primeira coluna, né? As duas aqui, no caso, a primeira coluna que eu falo, primeiro dia. Então, é uma coluna dividida em duas. Então, é a coluna do primeiro dia. Então, nós temos aqui cheques pré-datado. R$ 400, realizado 250. Data das entradas. E aí a gente vai analisar aqui, né, a data das entradas. Boa noite, Amina, seja bem-vinda. Bom, nós tínhamos aqui uma previsão para as entradas de 2.710. Realizado 2.430. Ou seja, a gente não conseguiu atingir a nossa meta do dia. E aí nós temos as saídas. E aí continua na nossa planilha. Agora nós vamos falar das saídas. Nós falamos das entradas, então vamos falar das saídas. Fornecedores. Então eu tinha para pagar R$ 300 e eu paguei os R$ 300. E é só, né? Então foi só essa, no caso aqui, foi só essa dívida que eu tinha para esse dia primeiro. Por que que é importante a gente ter esse fluxo de caixa? Por exemplo, se você tem um fornecedor para pagar no dia, digamos que hoje é dia 1º, você tem um fornecedor aqui no dia 5. No dia 5. Então, toda vez que você tem um fornecedor para pagar, a gente fala da projeção, da previsão, então eu já tenho aqui o valor do fornecedor que eu vou ter que pagar no dia 5. Então, eu já olho para a minha planilha e eu já sei o que eu tenho que pagar, né, nos próximos dias. Então, é como se fosse uma agenda. Então, eu olho na data, olho aqui a previsão de pagamento e eu sei o que eu tenho que pagar durante todo o mês, ou durante todos os 2 próximos meses. E essa planilha, esse fluxo de caixa, ela é atualizada todos os dias. Eu tinha que pagar R$ 500 no dia 5 de fornecedores. Aumentou 250, então automaticamente vai somar os 250. Então agora eu tenho para pagar 750 no dia 5. Então eu já posso ir trabalhando aqui, né, organizando para eu poder pagar o meu fornecedor lá no dia 5. Então por isso que o fluxo de caixa é importante, porque ele vai nos orientando. Então eu já sei tudo que eu preciso pagar. Então toda vez que eu faço uma compra e o fornecedor emite o boleto para que eu possa pagar, eu venho aqui no meu fluxo de caixa,
Ah, eu vou pagar esse boleto daqui 60 dias. Então eu vou lá na data daqui 60 dias e coloco o meu boleto lá. Porque eu sei que eu tenho que pagar naquele dia. Então, quando chegar aquele dia, eu já vou estar orientado, porque todos os dias eu faço uma análise da semana. Por que que eu tenho que fazer essa análise? Eu tenho previsão de quanto eu vou receber ou de quanto eu vou ganhar, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Pode acontecer imprevistos, como aqui. A previsão era 2.710, nós conseguimos 2.430. Frustrou, não consegui atingir a minha meta. Pode ser que no dia seguinte eu consiga atingir e até dobrar a minha meta dependendo das minhas vendas. Mas e se não acontecer? Aí eu preciso estar analisando o meu fluxo de caixa diariamente. Lembra daquelas decisões que a gente precisa tomar? Ah, eu tenho que pagar os meus colaboradores no dia 1º. Quanto que eu tenho no caixa para pagar os meus colaboradores no dia 1º? Imagine que nós já estamos no dia 25. Então, no dia 1º, tem uns 5 dias para pagar os meus colaboradores. E eu não tenho dinheiro suficiente. O que que eu preciso fazer? Aí eu preciso fazer alguma promoção para atrair os clientes, para ver se eu consigo vender, para ver se eu consigo levantar esse capital para pagar os meus colaboradores. Tudo eu faço com base nos dados lançados no meu fluxo de caixa. Entender por que é tão importante o fluxo de caixa para uma empresa, né? Porque ele nos orienta. Se você vai gerenciar uma empresa, você vai gerenciar ela dentro do fluxo de caixa. Né? Aí de repente você vê que os vendedores não estão batendo as metas de vendas. Quem aqui já trabalhou de vendedor? Alguém de vocês trabalhou ou trabalha com vendas? Ninguém? Eu Eu já. não é bem, eu não é bem venda direta, professor, mas eu trabalho em um hotel e querendo ou não, a gente tem que vender as hospedagens, né? E a gente tem metas também no hotel. Exatamente. E eles deixam assim livre, solto ou eles cobram de você? 12 horas no dia cobrando. Por que que os gestores, eles nos cobram para vender? Eu já trabalhei, sou vendedor profissional também. Trabalhei como vendedor profissional 3 anos e meio. Por que que a gente é tão cobrado, né, quando a gente é vendedor? Porque a empresa olha para o fluxo de caixa, mesmo que o gerente olha para o fluxo de caixa, né, até o dia 20 mais ou menos, e ele olha aqui para as projeções e ele vê que não está alcançando as metas. Ah, eu tinha que vender 100 mil, até agora a gente só vendeu 30. O cara fica desesperado, né? O cara vai para cima dos vendedores. Olha, gente, vamos ligar, vamos fazer captação, vamos fazer visita, vamos sair na rua, vamos panfletar. O cara fica louco, o cara coloca os vendedores para movimentar para ver se entra algum recurso, né? E tem toda a razão. O que movimenta a empresa são as pessoas que vendem os produtos dessa empresa. Se eles não vendem os produtos, a empresa tende a fechar as portas. Então, os vendedores é o canal de entrada de dinheiro, de valores para essa empresa. E como que esse gestor, como que esse gerente, ele se orienta, ou o proprietário da empresa, como que ele se orienta? Através do fluxo de caixa. E olha o tanto que o fluxo de caixa é importante para uma empresa. Né? Ele vai fazer uma análise do mês aqui, digamos que nós estamos aí no mês de maio, né? Hoje já é 19 de maio, e aí eu vou olhar para o meu fluxo de caixa e vou verificar como que está as vendas, né? Como que está aqui as nossas dívidas, o que nós vendemos, o que nós temos que pagar, como que está o nosso fluxo. Ah, e aí eu olho que não estamos vendendo bem. Ah, gente, a gente vai ter que vender mais, vai ter que ligar para os clientes, vai ter que tentar fechar a venda. Por que que muitas das vezes, né, o vendedor liga para você, insistindo para você fechar com ele, né? Tem uns que quase choram para você fechar, porque ele precisa bater as metas, porque ele está sendo pressionado para o outro lado. Então, quando um vendedor ligar para você, não fica com raiva dele não, não fica chateada com ele não,
tá? É porque ele está sendo pressionado para ligar para você. Ele está sendo pressionado para pressionar você para você fechar a venda, porque senão a empresa não vai fluir, não vai funcionar. Então eles ligam porque eles estão sendo pressionados. Então não fica bravo não, tá? Fica feliz da vida aí e lança proposta, faz propostas. É a hora de você ganhar, né, na compra que você está fazendo, porque quando o vendedor te liga é porque ele está sendo pressionado pelo gerente. É outra dica importante. Quando o vendedor te ligar desesperado para fechar a venda, peça desconto, porque ele está sendo pressionado pelo gerente dele. Aí ele liga para você, e aí você pede o desconto. Aí ele vai voltar para o gerente dele, vai pressionar o gerente. Olha, a pessoa quer um desconto, né? Não, mas já deu no limite. Não, mas se não der um desconto, não vai fechar. E aí o gerente também pode dar um desconto. Então tem um desconto do vendedor e tem um desconto do gerente, que é um pouco maior, talvez 2%, 3%. Isso pode influenciar muito no valor de uma compra de 70 mil reais, 5 mil reais, 2 mil reais. Vai ter uma influência bacana ali. Então é importante. Aprendam a negociar. O vendedor te ligou desesperado, pode pedir desconto. Ele vai te dar o desconto. Mais ainda do que ele havia dado. Bom, vamos continuar analisando, né? Vamos aqui para o dia 2. Pessoal, alguma pergunta? Tá tudo bem? Eu tô falando aqui igual a maritaca e eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Tô conseguindo explicar bem aqui, vocês estão entendendo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Só esse negócio de meta aí que é chato demais da conta, professor. Mas se não existe Mas se hábito, não existe, pode falar. pode falar. É porque igual lá mesmo, no hotel onde eu trabalho, é o seguinte, lá de primeiro, o hotel era acostumado a fazer as reservas, né, das pessoas, porém não pedia pagamento. Então todo mundo foi acostumado assim. Quando foi esse ano, aí lançaram o pagamento antecipado. E para pôr esse pessoal para pagar antecipado, meu Deus, que luta que é. E lá você tem que garantir o pagamento antecipado. E caso eles não pagam, eles só têm até as 12 horas para poder estar efetuando o pagamento. Passou desse horário de 12 horas e eles não pagar, a gente tem que cancelar as reservas deles. Aí tem uns que chega lá soltando fogo pela venta, porque não pagou, você cancelou e ele estava implorando para você não cancelar, mas aí seu gestor falou, pagou? Não, então cancela. Aí sobra para quem? Para recepcionista. E aí ele vai cobrar de você depois, de qualquer forma. Ah, mas tem que segurar o cliente. Ah, nós perdemos o cliente por culpa sua. É difícil. Sim, no meu plantão mesmo passado, ontem de ontem, que a gente trabalha 12 por 36, né? Uhum. Eu vim almoçar em casa e deixei 3 reservas pendentes, porque eu já tinha ligado, já tinha conversado com a pessoa, já tinha mandado todo o script de atendimento pelo WhatsApp, tudo, falando sobre o cancelamento, se não tivesse pago, tudo. Aí, por fim, eu fui na última opção que a gente tem que dar a última. Ó, até às 14 horas a gente segura sem pagamento. Passou desse horário, não segura mais. Aí, quando deu 1h30, eu vim trabalhar, eu vim almoçar. Quando eu voltei 2h30, cheguei lá, a menina falou assim, ó, a gerente cancelou as suas reservas. Aí eu falei, uai, mas esperou dar às 14? Ela, não, ela só olhou aí e disse que não tava pago, cancelou. Eu falei, ah, tranquilo, não tem problema não. Aí peguei, passou. Quando foi umas 6 horas, quase perto de eu vir embora, que eu venho às 19, ela virou para mim e falou assim: Priscila, você já ligou lá para suas reservas? Aí eu falei para ela assim: para aquelas que a senhora cancelou? Aí ela, é. Eu falei: não, é porque a senhora cancelou, para que eu vou ligar? Ela, não, garanta suas reservas lá, ó, porque é meta, você ganha em cima. Eu olhei pra cara delas e eu falei, gente, eu nem vou ligar, porque se quisesse segurar, não tinha cancelado, tinha esperado até as 14 horas. Mas não esperou. Aí te cobra porque não pagou, aí eles cancelam, e depois, se o hotel não lotou, tem vaga ainda, aí vai atrás de você para você poder ir atrás das pessoas. Tipo assim, você prejudica a pessoa cancelando
a vaga dela e depois você vai atrás dela para consolar ela, para animar ela a voltar e querer a vaga novamente. Sim. Aí eu falei assim, não vou fazer isso, não. Falei pra outra colega de trabalho, eu falei assim, eu não vou ligar, não. Se o homem chegar e falar assim, ó, o senhor leu lá no WhatsApp que só tinha até as 14, se eu pagar, se eu não pagasse tinha sido cancelada. Pois é, infelizmente foi cancelada. Eu falei, mas agora ligar pra pessoa poder falar pra ir pro hotel e tudo. Falei assim, não vou fazer isso, não. Aí não fiz, não. Mas depois surgiu outras pessoas também lá e o hotel lotou também da mesma forma. São algumas normas que trazem alguns prejuízos, né? Aí tem que analisar, né? Porque também tem gente que faz a reserva e também não vai, e aí você perde também da mesma forma. Então tem que analisar para saber o que realmente vale a pena, né? Agora sim, o tempo faz com que essas pessoas se acostumem com essas reservas antecipadas, esses pagamentos antecipados, né? Hoje nós estamos vivendo numa era digital, onde tudo facilita muito, passa um Pix, né? Então é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, não cobra taxa, não. Então assim, tá muito fácil para fazer isso e pro hotel também não é vantajoso, né, segurar ali uma vaga para uma pessoa sem ele antecipar pagamento. Fica meio difícil, porque pode ser que há um imprevisto lá, a pessoa não vem e depois ele também não vai pagar. Infelizmente vai ficar, né, e às vezes o hotel deixa de atender um cliente, segurando para o outro, né, e no final toma prejuízo. Sim, e a maioria do pessoal que fica lá são os agrônomos, porque aqui na minha cidade tem muito nessa área. Então a maioria é empresa que fica hospedado lá. Só que aí, da mesma forma que corre o risco do hotel dormir sem o hóspede, ele segurando a reserva, também acontece da pessoa falar assim: ó, o meu cartão é corporativo, eu não posso passar antecipado por causa da empresa, e chegando aí eu pago. E a gente sabe que é garantido, porque a pessoa já tem o histórico lá de hospedagem. Mas aí você não pode segurar, você tem que fazer de tudo para a pessoa dar os pulos dela e se virar nos 30 e pagar. Da mesma forma que ele chega, paga, ou por link, ou pelo Pix, e chega faltando 2, 3 horas para ele entrar no hotel, ele fala assim, moça, ocorreu um imprevisto aqui, eu não vou poder ir, como é que eu faço? Aí, ó, senhor, infelizmente a sua diária vai ser gerada no no-show. Nós não devolvemos seu dinheiro. Aí também é ruim, também pro outro lado, né? Todo jeito é difícil, né? Eu acho que às vezes poderia antecipar metade, né? Com um percentual, sei lá, 20%, 30%. Porque aí o hotel não perdia tanto e o cliente também não, né? Ficaria assim uma coisa mais equilibrada. Tem que antecipar o valor total. O certo lá que eles pedem é o total. Caso contrário, aí tem que ser pelo menos a metade. Se é Hum, 250, né, tem que ser 125 do valor. Só que se a pessoa não for, aí no caso é gerado no show, né? A pessoa, É por obrigado parte a dela, pagar de ela qualquer pede. forma. Sim, sim. Porque de primeiro segurava muito com os dados do cartão, né? A pessoa tirava a foto do cartão dela, mandava pra gente, a gente segurava pelos dados ali, porque se ela não fosse, a gente pegava o cartão dela e passava, sem ela estar lá, informando pra ela, né, que seria passado. Aí agora não, aí tirou a opção de dados de cartão. Agora a gente gera o link, a pessoa faz o pagamento ou o Pix, e se ele falar que não vai passar e quer mandar os dados para você passar, a gente recebe os dados do cartão e a gente passa no hotel. Entendi. Mas é complicado, né? Todo jeito é complicado. O hotel também não pode perder, né? É uma empresa e ela depende daquilo ali para poder sobreviver. Aí no caso a pessoa que tem que ser mais organizado, né? Ele tem que, se ele quer fazer uma reserva, ele tem que fazer uma reserva seguro de que ele vai, né? Ou então ele vai simplesmente pagar e não vai, né? Mas o mais certo é esse mesmo, porque o hotel também, como empresa, ele não pode ficar reservando quarto de graça para ninguém. Tá certinho. E aí o pessoal chora, mas no final acaba entendendo. Bom, vamos lá, né? O dia 2, vendas à vista, R$ 1.850. Essa era o previsto. Então nós fizemos uma previsão com base no mês anterior, né, que nós iríamos vender 1.850 aqui no dia 2.
Só que nós vendemos R$ 1.600, né? Então já começou não batendo a meta. Nós tínhamos aqui duplicatas a receber no valor de R$ 600. Só que nós recebemos 330. Não batemos a meta de novo, né? Complicado isso aqui. Para vocês verem, nós estamos aprendendo a fazer uma análise do fluxo de caixa, só para vocês entenderem. Aí nós tínhamos cheques predatados no valor de 450 e nós recebemos 300. Não cumprimos a meta também. Nós tínhamos uma projeção, né, de total de entrada de R$ 2.900. Entrou 2.230. Ou seja, frustração. Não conseguimos cumprir com a meta do dia. E aí nós tínhamos contas a pagar, né? Aqui nós tínhamos a projeção de R$ 600, nós pagamos 700. Ó, professor, mas a projeção era de 600, por que pagamos 700? Imagine que nesse dia aqui, né, nós íamos pagar a energia, no valor de R$ 600, e aí eu tive que pagar a gasolina também. Né? Houve um acréscimo aqui na energia, digamos que eu projetei 600, só que a energia veio de 700. Pode oscilar, a energia oscila. Na minha casa mesmo tem vezes que eu pago 150, outros meses eu pago 100, outro mês eu pago 180, 170, então oscila muito. E aí a minha projeção era de 600, mas talvez o talão aqui veio um pouco mais alto e eu paguei 700. E aí não teve mais nada aqui. Pode acontecer de não ter alguma projeção, por exemplo, como eu ia dizendo para vocês, gasolina. Eu tive que abastecer o carro, não tinha projeção, né? Aí eu teria que colocar aqui, né, em gasolina o valor daquele gasto daquele dia. Por mais que não havia uma projeção, mas eu tenho que lançar porque eu tenho que fazer o fechamento do dia. E aí pode acontecer, né, de fazer um lançamento a mais aqui. Tem gastos que não tem como você fazer projeção, né? Gasolina, comida, às vezes você vai fazer, o vendedor sai para fazer uma venda fora, ele precisa comer, precisa gastar com gasolina, então não tem como a gente projetar, e a gente faz o lançamento no dia. Bom, aqui o dia 3, vendas à vista, 1.900, nós vendemos 1.800. Duplicatas a receber, 530, nós recebemos 250. Cheques pré-datado, R$ 500, nós recebemos 380. Projeção do dia. Projeção era de 2.930. Executamos 2.430. Praticamente R$ 500 a menos. E aí nós temos aqui contas a pagar, né, nesse dia. Projeção de R$ 300 de telefone, pagamos os R$ 300. Não houve oscilação, porque tarifa de telefone é fixa, né? Não aumenta. Geralmente a gente compra um plano de tarifa fixa. É diferente da energia, né? Que a energia pode oscilar, tanto a água quanto a energia. Aí nós temos aqui no quarto dia, vendas à vista, 1.950. Previsão, nós executamos 1.700. Duplicatas a receber de 680, que era a nossa previsão, nós recebemos 560. Cheques pré-datado, a previsão era de 550, nós recebemos 350. Total, a previsão era de 2.180, nós conseguimos 2.610. E aí nós temos aqui, não temos nenhuma conta para pagar. Vamos aqui. No dia de número 5, previsão 3.850. E depois, mais à frente, eu vou explicar para vocês um detalhe aqui, tá? Eu creio que alguém deve ter percebido. Mas não vou falar agora, vou deixar vocês curiosos. Dia 5, previsão 3.850. Realizado 3.750.
Duplicatas a receber. Previsão 700, recebido 580. Cheques pré-datado R$600, recebido 400. Total das entradas 5.150 era a nossa previsão nessa projeção e nós conseguimos 5.680. E aí nós temos aqui as despesas, né? Projeção de despesas com salário de 5.000, executamos aqui o valor de 5.000. Previdência social 3.000, executamos o valor de 3.000. Tem mais aqui para baixo, né? Aqui tem FGTS, projeção 400, até as outras colunas a gente nem verificou, né? Pagamentos aqui. Prolabore, 1.200, foi executado os 1.200. Prolabore é o dinheiro dos sócios da empresa. Aí tem os outros dias aqui, né? Gastos com combustível aqui, não tinha previsão. No dia 4, nós gastamos R$200, como eu disse a vocês. Gastos com gasolina, comida, né? Previsível, por isso que não tem previsão aqui. Projeção, né? Manutenção de veículos, 600. Material de limpeza, 400. Aí você fala assim, mas por que eu tinha uma projeção de veículo para 600 aqui no caso de manutenção e eu gastei os 600? Geralmente, o veículo da empresa ele passa por algumas revisões. E antes de fazer a manutenção do veículo, a gente faz primeiro alguns orçamentos. E aí, quando eu faço esses orçamentos, eu já planejo para fazer essa revisão. Então, eu fiz os orçamentos. No meu orçamento, o mais em conta foi R$600, então eu já vou fazer uma projeção aqui para o dia 3. Então, dia 3 eu vou arrumar o carro. Aí eu já lanço no meu fluxo de caixa que no dia 3 eu tenho que fazer o pagamento de R$600 da manutenção do carro. Porque eu já havia feito, né, um orçamento antes. Todo serviço que a empresa faz ou compra, ela primeiro faz orçamentos antecipados, 2, 3 lugares, para ela poder fazer o lançamento aqui e fazer uma programação para poder executar esse serviço. No dia 2 aqui, material de limpeza, projeção 400, gastou 400. No dia 1º, despesas com viagem, projeção 200, gastou 200. No dia 5, pagamento de empréstimo, valor de 6.000, pagou 4.000. Bom, se tinha que pagar 6 e só pagou 4, é um problema, né? Significa que vai vir juros, vai vir multa. Contador, no dia 5, projeção 724 e executado 724. E outros aqui, né, outros que não consta, outras despesas. Pode ser a manutenção de uma máquina agrícola ou industrial. Pode ser um transformador de energia que queimou, você precisa fazer substituição. Pode ser uma parte elétrica, ali, um painel de controle elétrico que queimou, você precisa substituir. Então, entra em outros aqui. Bom, aqui nós temos, né, o final do nosso fluxo, né? Total das saídas, projeção de 1.700, saiu 500. No caso aqui, saída B. Total da saída do dia AB e saldo do dia anterior. Ou seja, sempre nós temos também um saldo do dia anterior. Sempre esse saldo é lançado no dia seguinte. Como nós vimos aqui, né? O saldo do dia anterior foi de 200, né? O que sobrou no valor líquido e foi lançado. Saldo atual, 1.210. E aí esses 1.210 vai ser lançado para frente também. É lógico que primeiro vai fazer aqui a soma, né, de tudo que entrou e de tudo que saiu, e depois a gente vai ter um valor final. Bom, dentro do saldo atual, né, como vocês podem perceber, projeção aqui do dia 1º, 1.210, realizado 1.930.
No segundo dia, projeção de 2.300, realizado 1.280. Quarto dia, projeção 2.430, realizado 1.930. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, projeção 2.480, realizado 2.710. E no quinto dia, né, nós tivemos aqui a projeção de 256, mas no final deu menos 824. Complicado, né? 5 dias de fechamento e nós temos aqui um saldo negativo de R$ 824. Aí a gente teve, né, contas aqui a pagar e nós não conseguimos pagar. E depois a gente vai fazer, né, algumas análises. Aqui nós passamos para vocês os dados, né, e depois a gente vai fazer a análise desses dados para saber certinho, né, para dar um diagnóstico aqui. Digamos que esse aqui é o exame. A gente pega um exame, imagina que o médico dele pega um exame, dá uma analisada no exame e aí ele traz o diagnóstico do exame. O administrativo, o gestor de uma empresa, o exame que ele faz da empresa é o fluxo de caixa. Então ele examina o fluxo de caixa e depois, né, ele traz as soluções para o problema. E aí ele vai executar essas soluções, né, executar alguma tarefa para poder melhorar esse fluxo de caixa, né? E geralmente isso pega para o lado dos vendedores, né? Sempre vai para o lado dos vendedores. Porque geralmente quando o fluxo de caixa não está bom, é porque nós estamos gastando mais do que estamos ganhando. E se não estamos ganhando o suficiente, precisamos vender mais. E aí entra a função dos vendedores, né, que é vender, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Comentário? Bom, pessoal, então eu vou dispensar vocês, né? Na próxima semana a gente vai para análise aqui. A gente vai dar o diagnóstico. Depois vocês olhem, vocês leiam essa apostila aí e analisem bem esse fluxo de caixa e os diagnósticos logo abaixo para vocês ver se vocês conseguem aí entender melhor o que eu estou dizendo. E aí na próxima aula a gente vai também, né, comentar aqui o diagnóstico com vocês. Combinado? Tranquilo. Bom, pessoal, quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Bom descanso, excelente final de semana. Nos encontramos aqui na segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.